Olá pessoal, boa noite. Estamos dando início a mais uma das nossas aulas. O objetivo dessa nossa aula de hoje é falar sobre as unidades 3 e 4 da nossa disciplina de Programação Orientada a Objetos, ok? E principalmente explicar para vocês do que trata o trabalho aí que vocês têm que desenvolver na unidade 3, ok? Então vamos lá, vamos seguir. Então, primeira coisa, vocês vão começar na unidade 3 e vocês vão ver, tem duas lições para vocês lerem. Uma fala de herança e outra sobre sobrescritas, que tem a ver com a herança. Então vamos lá, passar rapidinho essa lição aqui, né? Qual a ideia da herança? A ideia da herança, pessoal, é você poder aproveitar coisas que você tem em uma classe, ok? E construir uma subclasse, digamos assim, aproveitando todos aqueles recursos que você definiu na sua superclasse. Então, imagine que vocês têm uma classe televisão, ok? E aí vocês definiram vários métodos, ligar, desligar, volume, horas. Aí vocês criam uma subclasse Smart TV. Essa classe Smart TV, ela vai ter tudo que a classe televisão tem e algumas coisas a mais. Então, a herança permite que você herde os métodos, atributos que você definiu aqui na superclasse, tá? É uma maneira de você aproveitar e reutilizar código, tá? Então, vamos lá. Então, ele entra com alguns conceitos de generalização, né? Então, vamos lá. Ele segue aqui, olha só, esse exemplo. Ele está falando de duas classes, professor e administrativo. Reparem que ele está repetindo os atributos aqui, ó, nome, CPF, salário. Estão vendo? E o professor, ele tem uma titulação, o administrativo não tem titulação, mas tem dependentes, né? Olha só o que que ele vai fazer. Então, ele propõe uma herança. Olha, vamos pegar aquilo que tinha em comum em professor e administrativo, vamos colocar numa classe de nível mais alto, que seria a superclasse, e construir uma herança. Porque uma vez definido aqui, pela herança, a gente vai herdar na classe professor e vai herdar na classe administrativo. E aí na classe professor, a gente deixa só o que é pertinente à classe professor. Na classe administrativo, só aquilo que é pertinente ao administrativo e só a ela, ok? Então essa é a ideia básica por trás da herança, certo? Então, a herança é um relacionamento do tipo ser. Então você diz assim que um professor é um funcionário. Uma pessoa que trabalha no administrativo é um funcionário. Perceberam? A herança, ela implica nesse relacionamento. É diferente daquele relacionamento que a gente viu na aula anterior de ter. Quando a gente, por exemplo, tem um pedido e o pedido tem um cliente. Então a classe pedido, ela teria um objeto do tipo cliente, um atributo do tipo cliente. Tá joia? Então, a herança é o relacionamento do tipo é um, ó. Então, olha só, uma Smart TV é uma televisão, um professor é um funcionário, ok? Então, a herança é um dos pilares da orientação a objetos, ok? Então, ela está aqui. A gente já viu esses outros dois pilares, que é abstração e encapsulamento, numa aula anterior. O encapsulamento basicamente diz que os atributos na nossa classe, a gente precisa declarar eles como privados, private, ok? E o acesso a eles são feitos por meio de métodos públicos. São os métodos get, para obter um valor do atributo, e o método set, para você definir um valor para o atributo, ok? Então, estamos vendo esse pilar da herança agora, ok? Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Olha só como é que você constrói a herança. Você tem a classe funcionário, com atributos nome, CPF, salário, né? E aí, para construir uma subclasse professor, você escreve classe professor, estende funcionário, ok? O extends funcionário indica a herança, dizendo que professor está herdando de funcionário, ok? Olha lá, administrativo estende funcionário e declara um outro atributo, dependentes, tá bom? Então é isso que faz a herança. Mas olha só, tudo que foi definido aqui
em funcionário também existe em professor. Tanto que eu posso chamar aqui no professor setNome, ó, estou declarando uma variável do tipo professor e chamando setNome, setCPF, setSalário. Vamos ver se tem esses métodos lá em professor? Olha lá, acompanhe comigo. Tem esses métodos set aqui em professor? Não tem. Esses métodos estão definidos aqui, ó, setSalário, setCPF, setNome, estão definidos em funcionário. Mas por causa da herança, como o professor herda de funcionário, o que está em funcionário vem parar aqui em professor. Ou seja, esses métodos set aqui, ó, setCPF, setSalário, setNome, vem parar em professor. Por isso que eu posso chamar eles aqui no meu código, ok? Então vamos lá, vamos seguir. Tá? Sobrescrita é uma coisa interessante que diz o seguinte, pessoal. Você pode aproveitar o método que está na superclasse, ok? Do jeito que ele está e usar na subclasse. Ou eu pego e coloco uma nova implementação do método na minha subclasse. Então veja, eu tenho o método gratificação aqui em funcionário, mas eu defino ele de novo em professor. E quando eu defino em professor, horas, pela herança eu sei que esse get gratificação viria para professor. Só que como eu estou definindo o método novamente em professor, eu estou fazendo aqui uma sobrescrita, eu estou sobrescrevendo esse método que existe funcionário, que estaria vindo por herança. Eu estou dizendo o seguinte, olha, eu não quero esse método que está aqui em funcionário. Eu vou sobrescrever ele, eu vou prover aqui uma nova implementação para esse método, ok? Isso é a sobrescrita, tá bom? Essa é a ideia. Então, resumo dos termos que envolve herança, superclasse, subclasse, é a classe de baixo da herança, ok? Classe pai, classe filha, classe base, classe derivadas. Então, são vários nomes que você usa para se referir a essas duas classes que aparecem na herança. A classe base, ok? Base, e a classe que está herdando dessa classe base aqui, tá? Então, ok, vocês vão seguir a lição. Chegou ao final da lição aqui, tá? Tem alguns exercícios aqui nessa aula de herança e vocês vão encontrar aqui na Mediateca, além da videoaula referente à unidade 3, onde a gente fala da herança, né? Vocês vão encontrar aqui, deixa eu ver aqui os slides da videoaula, resolução dos exercícios da aula 5, ok? Então, vocês vão encontrar aqui os exercícios aqui dessa aula aqui 3.1, né? Que seria a aula 5. Vocês vão encontrar eles resolvidos aqui, ó. Resolvidos aqui nesse vídeo, tá bom? Aí você tem aqui exercícios da herança, resolução dos exercícios da aula 6, tá? Bom, vamos seguir aqui. Segunda aula da unidade 3, né? Ele está falando de algumas sobrescritas importantes, né? Então vamos ver o que ele está falando aqui. Ele está falando da classe Object. Essa classe é uma classe importantíssima no Java. Por quê? Porque todas as classes em Java, elas são filhas de Object. Todas as classes de Java herdam de Object. Object é a classe que está lá no topo da hierarquia de herança. É a classe que não herda de nenhuma outra. Mas todas as classes em Java são filhas dessa Object, ok? Então, todos os métodos que estão definidos em Object, eles existem em todas as nossas classes Java, porque todas as classes Java são filhas de Object, ok? Então, por exemplo, o método toString. ToString está definido em Object. Aí, ó, como é que está definido lá em Object? Para mostrar o nome da classe, arroba, um hash aqui que indica aí o endereço de memória do objeto, ok? Aí você pode, mas eu quero que minha classe aluno, o meu toString, ele mostra uma coisa mais significativa. Então, olha só, eu posso pegar
e sobrepor o método toString, que está vindo lá de object, né? E dá para ele uma outra implementação, para mostrar o nome do aluno, a nota, a média, ok? O Java, ele trouxe também uma anotação, versões recentes, que é essa aqui, ó, @override. Ela serve para dizer para o compilador que eu estou sobreescrevendo esse método aqui que está vindo lá de uma classe pai da minha herança, ok? Nesse caso, esse toString está vindo de object e eu estou dando para ele uma nova implementação aqui na classe aluno. Então, é uma sobrescrita de método aqui, ok? Bom, então vamos lá. Um outro método é o equals, que está definido em object, tá bom? O equals em object, ele só faz a comparação de dois objetos, tá? O endereço de memória de dois objetos, como vocês viram na aula lá que eu deixei para vocês na unidade 3. Agora, o equals, ele é importante, tá? Porque ele define, você geralmente sobrescreve o equals para dizer como é que dois objetos, se dois objetos são iguais ou não. Então, por exemplo, você tem uma classe pessoa, né? Aqui. Deixa eu ver aqui. Então, aqui ele está dizendo o seguinte, olha só. Você não pode... Ó, imagina você criar um objeto pessoa, assim, ó, com os mesmos dados. Ó, P1 tem esses dados aqui, P2 tem esses dados. Aí você pega e usa o comparador, né, de igualdade do Java, achando que esses objetos são iguais. Não são, pessoal. O resultado disso aqui vai ser as pessoas são diferentes. Porque esse igual, ele está comparando o quê? O endereço, né, o endereço que está armazenado nessas variáveis P1 e P2. A gente viu nas nossas aulas lá que P1 ela não guarda um objeto, ele guarda o endereço desse objeto pessoa em memória. E P2 guarda o endereço desse outro objeto. Como são dois objetos diferentes, então essa comparação está perguntando: o endereço de memória que está em P1 é o mesmo endereço de memória que está em P2? Não é. Então ele vai mostrar que as pessoas são diferentes, tá? Então um conceito importantíssimo em Java. Quando você compara dois objetos, você nunca usa igual, você sempre usa o equals, tá? Então, olha só, ele está mostrando justamente isso aqui, ó. P1 está referenciando esse objeto, P2 está referenciando esse outro, tá? Ó, o endereço é esse, o endereço é esse. Então, quando você compara com igual, você está comparando os endereços, ok? Agora, com equals, olha só, aí ele vai sobrepor o equals, que vem lá de object. E ele está fazendo a seguinte comparação. Ele primeiro pergunta, olha, o objeto está sendo comparado com esse meu objeto aqui. Ele é uma instância de pessoa? Né? Para fazer a comparação tem que ser uma instância de pessoa. E aí ele vai usar o quê? Ele vai dizer que duas pessoas são iguais se elas têm o mesmo CPF. Se tem o mesmo CPF, é a mesma pessoa. Se não, falso, são pessoas diferentes, tá bom? E aí, ó, olha só, você define isso aqui. Opa, não tem aqui o código, tá? Mas aí quando você vai comparar duas pessoas, você vai usar aqui p1.equals p2, tá? Você vai comparar com o equals. Pacotes, ele está falando um pouquinho de pacotes, né? Que a gente pode organizar as nossas classes em pacotes. Pacotes são como pastas em Java, tá bom? Então, quando você define um pacote como esse aqui, isso aqui quer dizer que tem uma pasta BR, dentro dela tem uma pasta UCB, uma pasta CISA, uma pasta entidades. E lá dentro dessa pasta entidades é que você vai colocar o seu arquivo pessoa.java, com a sua classe pessoa, tá bom? Essa é a ideia de pacotes. Bom, aqui ele finaliza a nossa aula da unidade 3, tá? Uma coisa importante, vamos lá. Vamos falar da leitura complementar. Leitura complementar é o capítulo 7 do livro Adotado para a Disciplina. Um capítulo só para vocês lerem, tá bom? Que fala de
herança. Se vocês quiserem ver esse assunto em outros livros, vocês vão abrir o Core Java, capítulo 5, ou Data, o capítulo 9. Então, reparem que agora que a gente entrou num assunto específico da programação orientada a objetos, a gente está vendo menos capítulos, ok? Então, vamos voltar aqui, ok? Então, depois de ler o texto, a leitura complementar, vocês vão encontrar aqui na Mediateca a videoaula da unidade 3, ok? Então, a videoaula da unidade 3, isso aqui é uma videoaula da professora Rosana, né, professora antiga dessa disciplina, né, anterior, né? Eu coloquei aqui como referência, tá? Para vocês assistirem um conteúdo a mais, tá? Mas o mais importante são essas duas aulas aqui minhas, tá? Herança, aliás, é uma aula só. Perdão, é uma aula só. Essa aqui que eu falo da herança, ok? Então vocês vão assistir essa minha aula, que eu falo aqui sobre a herança, né? Essa videoaula, ela é, deixa eu ver quanto tempo que ela tem, 1 hora. Então ela fala tudo que eu gostaria que vocês soubessem de herança, ok? Vamos lá. Então, depois que vocês assistirem essa minha aula, que fala sobre herança, tá aqui os slides dela, tá? A resolução dos exercícios da aula 5, que é a primeira aula aqui, da unidade 3, e da aula 6, tá joia? Tá aqui o PDF. Então, tá aqui um vídeo mostrando resolução, por exemplo, dos exercícios dessa segunda aula, né? Isso aqui é uma aula que a gente teve com uma outra turma, né? Sobre a disciplina, que eu vou mostrando aqui como resolver cada um desses exercícios, né? Então, vocês têm a oportunidade de ver aí a resolução desses exercícios. E aí, você tem o código desses exercícios também, aqui, ó, exercícios de sobrescritas. Deixa eu abrir aqui, ó. Deixa eu ver. Não, ele bloqueou. Então, aqui, exercícios de sobrescritas. E aí você vê aqui, ó. Eu recomendo que vocês imprimam esses documentos PDF aqui para estudar o código, tá bom? Programação, como eu sempre falei em outras disciplinas, a gente só aprende programando. Então, leiam bastante código para vocês ir treinando assim até a sua percepção daquela linguagem, tá bom? Então, aqui estão os exercícios, tá? Antes de falar da prática, pessoal, eu gostaria de ir para a unidade 4, que aí depois a gente fala da prática da unidade 3, que é o trabalho que vocês vão desenvolver, tá? Mas vamos falar primeiro aqui da unidade 4, já, tá? Da unidade 4, primeira lição, a gente fala do polimorfismo. O polimorfismo é um conceito muito importante e é o quarto pilar lá da nossa programação orientada a objetos. Qual é a ideia por trás do polimorfismo? Pessoal, pela herança, a gente sabe que um funcionário um professor é um funcionário. Um administrativo é um funcionário, ok? Então, você pode fazer isso aqui, ó, você pode declarar uma variável do tipo funcionário e atribuir a ela um objeto do tipo professor. Vamos lá? Novamente, eu posso declarar uma variável do tipo funcionário e atribuir a ela um objeto do tipo professor. Por quê? O relacionamento de é um funcionário é um professor. Então, eu posso atribuir a um funcionário um professor, ok? Quando eu passo a enxergar o professor como um funcionário, eu vou ver somente os métodos, somente aquilo que está definido em funcionário, tá bom? Estou vendo o professor como um funcionário. Então, só vou ver aqui o nome, o CPF, o salário, a gratificação. Eu não vou conseguir ver a titulação se eu estiver olhando o professor por meio de uma variável do tipo funcionário. Isso é a ideia por trás do polimorfismo, tá, pessoal? Você poder enxergar, assim, uma subclasse por meio de uma referência da superclasse, tá? E a gente vai ver a questão de métodos polimórficos também,
tá? Isso é um conceito muito importante. Então, vamos lá. Olha só, o que ele está fazendo. Ele está criando um objeto do tipo professor, setando os dados. Objeto do tipo administrativo, setando os dados. Aí, olha o que ele faz agora. Declara uma variável do tipo funcionário e fala, a minha variável vai receber o professor. Ora, aí eu posso chamar o getNome, getGratificação. Por quê? Porque lá na minha classe funcionário, eu tenho o método getNome e tenho o método getGratificação. Ok? Agora a pergunta é, quando eu chamo getGratificação na minha variável funcionário, que getGratificação ele vai chamar? O getGratificação que está definido aqui em funcionário ou em professor? É aqui que entra o grande pulo do polimorfismo, tá, pessoal? Embora a minha variável seja do tipo funcionário, o meu objeto que está sendo referenciado, que eu estou chamando o método, é do tipo professor. Então, se eu chamar getGratificação, ele vai chamar getGratificação do professor, mesmo eu estando com uma variável do tipo funcionário. Vamos lá olhar para o código. Então, quando eu falo assim, o funcionário recebe professor, e eu chamo getGratificação aqui, nessa minha variável f, ele vai chamar o getGratificação de professor. Por quê? Porque o meu objeto que está sendo referenciado por essa variável é professor. Tá joia? A mesma coisa, quando eu atribuo administrativo à minha variável do tipo funcionário, e eu chamo getGratificação, ele vai chamar o getGratificação que foi definido em administrativo. Tá bom? Então, essa ideia aqui também está associada ao polimorfismo. Tá bom, pessoal? E essa ideia é importantíssima. Vamos lá, vamos seguir. Né? Aí ele já fala um pouquinho de teoria aqui, do polimorfismo, tá? Sim, olha só, aí ele fala de classes abstratas. Olha que interessante, pessoal. Então, vou imaginar que lá na minha classe professor, lá na minha classe funcionário, eu tenho getGratificação. Ok, mas o que eu vou colocar lá? Eu sei que eu tenho um professor, né? O meu funcionário pode ser um professor ou pode ser um administrativo. E esse getGratificação, eu sei que todo funcionário vai ter uma gratificação, mas qual que é a gratificação de um funcionário genérico? Não sei. Não sei. Simplesmente eu posso colocar zero? Posso, mas olha só. O ideal é você fazer o seguinte, eu não sei qual é a gratificação. Então, ó, eu declaro um método, em vez de colocar o corpo dele, que é abre e fecha chaves, igual eu fiz aqui, eu simplesmente coloco um ponto e vírgula e coloco um abstract. Eu digo que esse método é abstrato, ele não tem corpo. Porque eu não sei o que colocar aqui. Qual é a gratificação de um funcionário? Não sei. Eu sei qual que é a gratificação de um professor. Eu sei qual que é a gratificação de um administrativo, mas de um funcionário, não sei. Então, defino um método abstrato. Um método que eu não é implementado, ou seja, ele não tem abre e fecha chaves, e que ele é abstrator, ok? Então, para o método não ter corpo, tem que ser abstract, ok? Agora, uma coisa importante. Sempre que uma classe ela tem um método abstract, a classe também precisa ser abstrata, ok? E uma coisa importante é que uma classe abstrata a gente não consegue instanciar com nil. Se a minha classe funcionário é abstract, eu não consigo mais dar um new funcionário. Por quê? Porque a minha classe é abstrata. E faz sentido eu não dar um new aqui. Por quê? Ora, se a minha classe funcionária tem um método incompleto, não tem corpo, não tem implementação. Como é que eu vou criar um objeto de uma classe, sendo que tem um método ali que está incompleto? Então, eu não posso criar um objeto do tipo funcionário, porque eu tenho um método aqui que está incompleto. Ok? Mas, por outro lado,
eu posso estender essa minha classe e na minha subclasse professor, eu prover uma implementação para esse método aqui. É o que ele vai fazer aqui, ó. Aliás, ele não faz aqui, mas eu faço na nossa aula, tá? Eu mostro isso aqui. Então, na classe professor, você vai ter o get gratificação. Então, você vai estar sobrescrevendo esse método. Você vai estar provendo uma implementação para esse método, ok? Mas eu coloco... E por que eu coloco aqui na minha classe funcionário? Para dizer que todo funcionário tem o método get gratificação, ok? Para eu poder, por meio de uma variável do tipo funcionário, chamar o método getGratificação, mesmo se essa variável estiver referenciando um objeto do tipo professor, como a gente viu nesse exemplo aqui acima, né? Então, imagine que vocês vão pegar esse mesmo exemplo aqui de cima, ok? O mesmo exemplo, e vocês só vão fazer o seguinte, ó, vocês só vão pegar esse get gratificação, vocês vão tirar esse corpo aqui, ou seja, não tem sentido retornar a zero aqui, e vocês vão colocar ponto e vírgula aqui e abstract. E o exemplo fica idêntico. Lembrando que você tem que colocar a classe também como abstract, ok? E ele vai funcionar do mesmo jeito, tá bom? Então, o método abstrato, ele só serve como um marcador para dizer essa classe tem esse método, embora eu não sei o que esse método faz, porque aqui nessa classe eu não tenho como dizer o que ele vai fazer, ok? E aqui ele avança um pouco mais, tá, pessoal? E aí a gente chega aqui no topo da orientação a objetos em Java, que você pode ter aquilo que seria correspondente a uma classe onde todos os métodos são abstratos. E essa classe, entre aspas, em vez de ser classe, é uma interface. Então, em vez de usar class, a gente usa interface. E todos os métodos que tem na interface, eles, olha só, eles têm ponto e vírgula no final. Eles não têm abre e fecha colchetes. Eles não têm implementação, ok? Então, ó, uma interface, ela tem métodos abstratos. Professor, mas eu não preciso escrever abstract? Não, porque quando você declarou como uma interface, o Java implicitamente ele sabe que os métodos da interface são abstratos, ok? E uma interface, como é que eu faço para usar ela? Uma classe estende uma interface? Não, aqui entra uma palavrinha-chave, implements, tá, pessoal? Uma classe, ela extends outra classe, mas se for uma interface, uma classe implementa uma interface, tá bom? Muito cuidado com isso, tá, pessoal? Quando a gente está trabalhando com herança, classes, a gente usa extends. Agora, com interfaces, a classe implementa a interface, tá bom? Outro conceito importante é que no Java, uma classe, ela só pode estender uma outra classe, ok? Várias interfaces, tá? Então, o pessoal diz que Java não tem herança múltipla. Se você for lá no cerne da questão, você vai ver, realmente, não tem herança múltipla, porque uma classe só pode estender de outra classe. Mas em Java, uma classe pode implementar diversas interfaces. Isso, segundo alguns autores, seria um tipo de herança múltipla, ok? Não vou entrar nessa discussão, porque assim, tem vários autores, né, e cada um tem o seu ponto de vista, né? Não vou defender nenhum ponto de vista. Só é importante que vocês saibam disso, tá? Que uma classe pode implementar várias interfaces. Nesse caso, estou implementando só uma, a interface Calculator. E vejam, se minha classe está implementando essa interface, então eu tenho que prover uma implementação para esse método aqui. Olha lá o método de operação. Eu tenho um override, olha ele aqui, ó. Operação, a mesma assinatura, tá vendo? Dois doubles. Mas aqui, em vez de ser ponto e vírgula, ó, abriu, fechou, chaves. Então, eu estou implementando
esse método da interface, ok? Estou dando para ele uma implementação. Repara, a classe subtração também implementa calculadora, né? E dá uma implementação para esse método. Tudo bem? Então aqui a gente finaliza, tá, pessoal? E aí a gente finaliza os conceitos da orientação a objetos. Então é importante que vocês saibam disso. Herança, ok? E a questão de interfaces, que nada mais é do que uma evolução do conceito que a gente viu de herança. Onde na herança a gente pode ter um método abstrato lá na superclasse, ok? E aí, em vez de declarar uma classe com métodos abstratos, eu posso simplesmente criar uma interface, se todos os métodos forem abstratos, ok? Vamos lá. A gente tem aqui, então, uma outra aula. E essa aula, a gente já não está mais falando de orientação a objetos. Estamos falando de exemplo, de classes que a gente tem lá no Java, né? E estamos olhando aqui, primeiro, para enums. Enum, pessoal, não é classe em Java, tá? Você usa enums para você, digamos assim, falar de enumerações. Valores, como por exemplo, qual que é o sexo de uma pessoa, masculino ou feminino, ok? Esse tipo de coisa aqui, tá? Você usa um enum, tá? Então, enum sexo. O sexo de uma pessoa pode ser o quê? Masculino ou feminino, ok? Então, é uma coisa que não é uma classe, mas você usa parecido com a maneira como você usa classe, ó, tá vendo? Você declara uma variável do tipo sexo, tá? Que é uma enum, tá joia? E você referencia essas constantes aqui, assim, ó, usando o nome da enum ponto a constante, masculino, tá joia? E toda enum, ela tem alguns métodos aqui, que é o método name e ordinal, ok? O name é o quê? Esse nome aqui, ele vai mostrar masculino. Nesse caso, a minha variável sx, o name vai mostrar masculino. E ordinal? A posição do masculino aqui dentro desse enum. Se eu não me engano, ele vai mostrar 0 aqui, tá bom? Bom, então, ordinal, ordinal retorna o número de acordo com a posição. Ok? Então, vamos lá. Agora, aqui ele está falando um pouco mais de enum, né? Dizendo que você pode passar você pode ter algumas variáveis, você pode definir um atributo aqui no enum, ok? E aí, a hora que você está declarando as constantes, você pode passar aqui entre parênteses um valor para esse atributo, tá bom? Leiam isso aqui, tá bom? Vamos lá. Também ele está falando um pouquinho mais. Exceptions. Exceções são coisas que acontecem em Java quando, por exemplo, você está rodando o programa e você, de repente, tem uma variável sua que não está referenciando nenhum objeto e você chama o método aí usando aquela variável. Não tem objeto, ele levanta no pointer exception. Vocês que estão aí tentando resolver os exercícios, eu tenho certeza que vocês pegaram um no pointer exception. Todo programador Java, quando está escrevendo código, vai encontrar um null pointer exception aí pela frente, tá? Então, o que é uma exceção? É um erro que aconteceu durante a execução do programa. E aí o Java não sabe como seguir em frente, ele sobe aquela exceção, tá bom? Existe uma hierarquia de classes aí, de exceção em Java, que é uma herança mesmo, né? Que lá em cima, lá na superclasse, você tem a classe throwable, aí você tem exception, e aí vai descendo aí. Você pode definir tem uma hierarquia de herança bem definida lá em Java, tá? Então vamos ver aqui um exemplo aqui que ele está fazendo. Ah, sim. Aqui ele está falando como você tratar exceções. Olha só. Aí entra aqui um outro comandinho, que é o try catch. Try catch é bem interessante, ó. Você coloca try, abre chaves, fecha chaves. Aqui dentro do try, você coloca um código que pode levantar uma exceção, como no pointer exception, por exemplo, tá joia? Se for levantada uma exceção aqui, né, como tá dentro do bloco try, aí o programa ele vai ser desviado para o catch. Então ele vai capturar a exceção aqui do catch e vai executar os comandos que estão aqui dentro do catch. Se isso aqui que está no try
for executado e não acontecer nenhuma exceção, o que está no catch não vai ser executado, ok? Então, entendam o try catch como se fosse uma barreira, tá? Que você está colocando aqui. Eu estou protegendo o meu código aqui, tá joia? Dentro do try está o meu código que está protegido. Se subir uma exceção, ele vai executar o que está no catch, tá? Exemplo, eu abri uma conexão com o meu banco de dados, estou escrevendo no meu banco de dados. Aí, de repente, no meio da escrita lá, sei lá, acontece um erro lá, assim, numa tabela, alguma coisa assim. Aí no catch, o que eu tenho que fazer? Eu quero liberar a minha conexão, ok? Senão, a minha aplicação vai continuar usando aquela conexão e aquela conexão vai estar presa no banco de dados. Exemplo do uso de try catch, tá bom? E como eu falei para vocês, olha só, herança, a classe mãe de todas as exceções de Java é a classe throwable. Por quê? Por que vem esse throwable? O que é throw em inglês? Throw é lançar, ok? Então, as exceções, a gente diz em Java que elas são lançadas. Então, throwable. Throwable é lançável, tá? Se a gente for traduzir o pé da letra. Então, são todas as exceções são throwable. Na verdade, estendendo mais um pouquinho, a classe pai de throwable é object. Lembrando, object é pai de todas as classes em Java. Então você tem throwable aqui, tá joia? Você tem uma subclasse chamada exception. E aí, ó, você vai encontrar aqui em exception duas ramificações. Você tem aqui as exceções que são verificadas, que são aquelas exception e todas as subclasses de exception que não são subclasses de runtime exception, ok? Então, todas as exceções, elas são chamadas verificadas. Por quê? Porque se seu código levantar uma exception ou uma IO exception, você tem que proteger aquele código, você tem que escrever um try catch ali. Ou você tem que colocar no seu método um throw dizendo que seu método repassa aquela exceção. Agora, se a sua exceção for filha de runtime exception, você não precisa escrever o try catch e nem dizer que seu método repassa aquela exceção se você não estiver usando try catch. Exemplo, você não coloca try catch em um código que pode levantar uma null pointer exception. Não coloca, ok? Por quê? Porque null pointer exception é uma subclasse de runtime exception. É uma exceção não verificada, ok? Importante esse conceito aqui, tá? Então, vamos lá. Chegamos ao final da nossa aula. Tem aqui os exercícios, tá? Então, vocês vão encontrar aqui, né? Além dessas duas leituras aqui, você vai encontrar na leitura complementar, capítulo 8 do nosso livro, ele fala sobre polimorfismo. Então, é importante que vocês leiam esse capítulo aqui, tá? Ele fala de polimorfismo, tá? Uma coisa interessante que a gente está olhando o livro aqui da certificação do Java 8, tá, pessoal? A Oracle lançou recentemente a certificação do Java 17. Quem quiser depois pode pesquisar lá na Amazon. Vai ser lançado agora no começo de maio um livro para certificação do Java 17, programador. Então, quem estudou esses capítulos aqui, gostou, quer seguir a certificação, fica a dica. Procurem lá na Amazon, ok? O livro para certificação do Java 17. Vai ser lançado agora em maio, tá? Grande dica aí para vocês. Então, também, capítulo 9 do livro, tem um capítulo que fala de tratamento de exceções, tá? Especificamente sobre esse assunto de exceções. Então, leiam esse capítulo também, tá? Ou podem ler no Core Java, capítulo 6, que fala de interfaces e classes internas, ok? Vocês vão ler só os tópicos que falam de interfaces, ok? Pessoal, classe interna já é um conceito mais avançado, não estamos abordando a nossa disciplina, tá? Então, leiam só parte de interfaces. E o capítulo 11, que fala de sessões, etc e tal, tá? No Dayton, são dois capítulos que tratam desse assunto. O 10, que fala sobre o polimorfismo, e o 11, que fala sobre as exceções, ok?
Terminadas as leituras complementares, vocês vão seguir na Mediateca. Tem aqui a aula da professora Rosana, tem aqui a minha aula. Assistam a minha aula, tá bom, pessoal? Esse aqui tá como referência, tá? Um material a mais para vocês assistirem, mas o importante é a minha aula que fala sobre polimorfismo, ok? Tá aqui os slides da videoaula. Aqui estão, tem um vídeo mostrando a resolução dos exercícios da aula 7. A aula 7 é essa aqui, de polimorfismo. A aula 8, essa outra, tá? Então, você vai ver aqui uma aula que mostra a resolução dos exercícios da aula 7. Tá aqui o arquivinho PDF com os códigos. Exercício da aula 8, um vídeo mostrando a resolução dele. E aqui o PDF com esses exercícios aqui, né? Então, você vai ver aqui, ó, exercício da aula 8, né? Tá aqui o código com a solução de todos esses exercícios aqui, da segunda leitura aqui da aula da unidade 4, ok? Então tá. Outro ponto importante aqui é que na unidade 4, a gente tem aqui o quê? A gente tem como atividade prática um questionário, pessoal, com 10 questões. Essas 10 questões abordam todo o conteúdo da disciplina. Então, por favor, estudem antes de abrir esse questionário, ok? A minha dica é: estudem todo o conteúdo da disciplina, façam uma tentativa. Anota as questões que você ficou em dúvida e que você errou. Anota para você saber aonde você precisa estudar, aonde você precisa concentrar os seus estudos. Aí você estuda novamente, faz a segunda tentativa. E a última tentativa vocês vão deixar para quando? Próximo à finalização da atividade 4. Vocês vão ver aqui, ó, na trilha da graduação, que o questionário da unidade 4, ele vai ser fechado no dia 27 de abril. Então, deixem para fazer a terceira tentativa do questionário da unidade 4 próximo a essa data aqui, 26, 27, ok? Quando você já estiver estudando aí, preparado já para a prova, que vai vir logo em seguida, dia 2, ok? E por falar nisso, ó, a atividade da unidade 3, que é o trabalho, prazo é dia 20 de abril. E vamos falar dessa atividade agora, tá? Que é o que faltou a gente falar para a gente finalizar essa aula. Então, vamos lá. Na unidade 3, a gente tem como a prática um trabalho que vocês vão precisar implementar, tá? O que é esse trabalho? Ele fala o seguinte, olha só, a gente vai ter a oportunidade de exercitar um pouquinho do que estamos estudando na unidade 3. Então, a gente vai aplicar na prática os conceitos de herança e polimorfismo, usando figuras geométricas. Então, olha só, aqui eu estou mostrando como se calcula a área de várias figuras geométricas. Do triângulo, qual que é a área? Base vezes altura sobre 2. Retângulo, base vezes altura. Quadrado, lado ao quadrado, ok? E aí vai, trapézio, círculo, que é πr ao quadrado. Tendo como base essa figura, então agora você vai fazer o seguinte. Tarefa 1. Escreva o código de uma classe Java chamada figura geométrica. Class figura geométrica. Essa classe tem que ser declarada como abstract. Vimos isso aqui nessa aula, ok? Então, você vai declarar essa classe como abstract. Você não pode só escrever class figura geométrica. Você tem que colocar abstract class figura geométrica, ok? Essa classe, ela tem que ter um atributo nome, que vai guardar o nome da figura geométrica. Vai ter um método getArea. Qual que é a área de uma figura geométrica, pessoal? Não sei. Eu sei qual é a área de um círculo, de um quadrado, de um triângulo, de um retângulo, de uma figura geométrica genérica? Não sei. Por isso, esse método precisa ser declarado como abstract. Nós vamos sobrescrever esses métodos nas subclasses de figura geométrica, ok? Se vocês pegarem essa aula direitinho, vocês vão entender
Por que que getArea tem que ser abstract? Eu não sei qual que é a área de uma figura genérica. Não sei. Então, só tem que dizer que uma figura geométrica, ela tem um método getArea. E da mesma maneira, vai ter que ter um método abstrato getDescrição. Qual que é a descrição da figura geométrica? Não sei. Eu sei qual que é a descrição de um retângulo, por exemplo. A descrição de um retângulo tem uma base tal e uma altura tal. Agora, a figura geométrica, não sei. Por isso, esse método tem que ser declarado como abstract. Então, tarefa 1, você tem que postar o código da sua classe, figura geométrica. Ok? Então, o atributo nome, pessoal, tem que ser declarado como private. E você tem que colocar nessa classe método getSet public para acessar o nome. Então, você vai ter que ter um método getNome e setNome, ok? Tarefa 2. Vocês vão implementar uma classe retângulo. Agora, essa classe, ela tem que ser filha de figura geométrica. Então, aqui a gente tem uma herança. Ela tem que ter os atributos base e altura, que é a base e altura do retângulo. Tem que ter o método getArea, que agora não é abstrato, ok? Ele vai sobrepor o método que você definiu na figura geométrica, ok? Então, você está definindo o método getArea em retângulo, dando para ele uma implementação. E qual é a implementação? A área do retângulo. Qual que é a área do retângulo? Está aqui, base vezes altura. Ok? Vocês vão usar essa figurinha. Então, aí o getDescrição vai retornar um texto mostrando os valores da base e altura. Ok? Então, você tem que postar aqui o código da sua classe retângulo. Agora, tarefa 3 é a mesma coisa, mas para a classe triângulo. Então, você vai criar uma classe que é filha de figura geométrica, também tem atributos base e altura, ok? Também tem o método getArea, getDescrição, ok? Tarefa 4, você vai definir a classe círculo, que também é filha de figura geométrica, herança, tem um atributo raio, tem o método getArea, que vai retornar a área do círculo, está ali em cima na figurinha, como é calcular a área do círculo, e a descrição, que você vai mostrar na descrição qual é o raio do círculo, ok? Bom, tarefa 5, para a gente fechar com chave de ouro essa coisa aqui, né? Vamos lá, o Zé Carlos perguntou aqui, né? Fez uma pergunta aqui para a gente, né? Professor, a questão do construtor, devo deixá-lo em cada classe? Zé Carlos, vai depender da sua implementação, mas sim, cada classe vai ter um construtor. A ideia é que o construtor, você passa para ele os dados que vão inicializar aquela classe. Então, você vai criar um retângulo. Você tem duas alternativas. Você pode criar um construtor que você vai passar a base e a altura, ok? A base e a altura. Ou você pode criar um construtor que não recebe nada, ou nem colocar um construtor. Se você não colocar um construtor, você vai ter que criar o seu retângulo e você vai ter que chamar o set base, set altura. Ok? Se você colocar o construtor onde você já passa a base e a altura, você não vai precisar chamar depois o set base, set altura. Ok? Vai da sua implementação. Eu quero que você escreva o código que você achar que é a melhor solução. Certo? Ok, professor. Obrigado, obrigado. De nada. Agora vamos lá, pessoal. Isso aqui é para fechar com chave de ouro a questão do polimorfismo. Olha só, vocês vão criar uma lista de figuras geométricas. Repara, uma lista que tem objeto do tipo figura geométrica. E aí, vocês vão adicionar nessa lista o quê? Um retângulo, um triângulo e um círculo. Mas, na verdade, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai escrever um método main, ok? Lá, nesse método main, você vai criar um objeto do tipo retângulo, um objeto do tipo triângulo, um objeto do tipo círculo. Tá joia? E aí você vai setar valores para esses objetos usando o set. Retângulo, set base, set altura. Círculo, set raio, ok? Isso se você não colocou o construtor lá que você já está passando, por exemplo, retângulo, a base e a altura pelo construtor. Criou os objetos.
Aí, ó, o seu código no main tem que ter isso aqui, ó, onde você está criando a lista e está adicionando as 3 figuras geométricas. E olha que legal, agora você tem que ter esse código aqui também. Um for que você vai percorrer a lista, olhando cada um desses objetos como se fosse uma figura geométrica, tá? E aí você vai chamar nessa figura geométrica o método getDescrição e getArea. Olha que legal, pessoal. Quando ele estiver olhando para uma figura geométrica que é um retângulo, ele vai chamar o getDescrição do retângulo e vai mostrar qual que é a área do retângulo. Por isso que eu estou falando, implemente o método getDescrição, para eu saber qual é a figura que você está trabalhando. Então ele vai mostrar retângulo. Qual que é a área do retângulo? Aí ele vai olhar aqui, o triângulo, a próxima figura geométrica é o triângulo. Então ele vai chamar getDescrição, vai dizer, é um triângulo. E aqui, qual que é a área do triângulo? Olha que legal, nessa lista, é uma lista de figuras geométricas aonde eu vou ter um retângulo, um triângulo e um círculo, que eu estou tratando eles da mesma forma, como uma figura geométrica. Isso é o polimorfismo em ação, tá bom? Então, você precisa postar aqui, para essa tarefa, o código desse método main, tá bom? E aqui, se você gostou, implementou tudo isso aqui, né? Você pode tentar implementar as outras classes, né? Que tem aqui em cima, né? Vocês vão fazer o triângulo, o retângulo e o círculo. Vocês podem, por exemplo, implementar o quadrado, o trapézio e o losango, ok? Se vocês quiserem. Isso é só um bônus, tá, pessoal? Não é necessário fazer, tá? Então, isso é o trabalho que vocês precisam fazer, tá? O prazo de entrega é 20 de abril, tá? Já estão com o horário bem avançado. Eu vou abrir aqui 5 minutinhos para perguntas, tá, pessoal? Não posso exceder porque agora 21 horas eu tenho uma outra aula com outra turma. Vamos lá. Deixa eu ver, só temos o José Carlos aqui na sala. José Carlos, alguma dúvida? Não, nenhuma dúvida, professor. Sobre o conteúdo, sobre o trabalho? Não, o conteúdo, não tenho. Sobre o trabalho é só a questão da avaliação, porque eu já fiz, rodou, deu resultado, mas eu não sei se está implementado conforme conforme o solicitado. Vê se você atende aquilo que eu estou pedindo ali direitinho. Repara, por exemplo, se você declarou a classe figura geométrica como abstract, se você colocou os métodos lá como abstract, se nas subclasses você está sobrescrevendo os métodos lá da superclasse, entendeu? Observa Entendi. isso aí. Eu procurei fazer assim, eu vou postar, logo a gente vai ver como é que deu. Mas tô dentro do esperado. Maravilha, então, Zé Carlos. Maravilha, Beleza? então. Muito obrigado aí pela aula. Ok, eu que agradeço a sua presença, então. Pessoal, eu vou então finalizar a nossa aula aqui. Obrigado, Zé Carlos, pela sua presença na nossa aula. O pessoal que não pôde participar, a nossa aula está sendo gravada, vai estar disponível aí para que vocês possam assistir no momento mais oportuno, ok? No mais, então, bom estudo, tá? E preparem, a prova está chegando, vocês seguiram até aqui os nossos estudos, vocês vão conseguir fazer bem a nossa prova, ok? Bons estudos e até nosso próximo encontro. Até mais, pessoal. Boa noite.